Vamos fazer a abertura do programa com o nosso repórter Vinícius Buer ao vivo, direto do centro de Campinas. Daqui a pouquinho com as informações. Porque está uma movimentação por lá na Barão de Jaguara, onde inclusive você viu aquela cena. Põe a cena do Gari. Coloca a cena do Gari aí pra gente. Ah, entendi. O PC tá na manivela. Tudo bem, não tem problema. No ano passado, em novembro do ano passado, um Gari acabou desequilibrando do caminhão por conta de problemas na Barão de Jaguara. Questões aí, né, dos buracos que infelizmente se formam por lá. E neste exato momento, o nosso repórter Vinícius Buer está ao vivo para trazer as informações para a gente, porque mais uma vez, né, a gente tem informações de que há obras no local, até por conta de um córrego que passa muito nas proximidades e faz com que o asfalto fique fragilizado. Por causa disso, afeta também o trânsito na área central da cidade. Pelo mesmo motivo, afeta o trânsito na área central. Então está tendo umas obras por ali que, pelo visto, já estão bastante avançadas. E nós vamos para lá assim que for possível para trazer as informações ao vivo para você, juntamente com o nosso cinegrafista Marcos Gatti, juntamente com o nosso repórter Vinícius Buer, né, que daqui a pouco vai estar ao vivo com a gente para trazer essas informações, né? Nesse exato ponto, ó, onde aconteceu esse incidente com o Gari lá em novembro do ano passado, e movimentou os noticiários, né? Teve matéria especial, nós tivemos aí o contato também com o próprio Gari, que acabou caindo do caminhão de coleta de lixo, né? É um problema muito recorrente ali na área central, na Barão de Jaguara, né? No coração de Campinas. A gente pode dizer sim que essa área de problemas aí com o asfalto, a camada asfáltica, é um problema muito recorrente aqui na cidade e que as autoridades tentam resolver da melhor forma possível. Mas vira e mexe, a gente vem com o noticiário aqui. Às 10 horas e 5 minutos. Assim que o repórter Vinícius Buer estiver pronto, já manda bala aí no ao vivo para que a gente possa já trazer este tema. Tá no ar, combinado? Olha aí, ó, que situação, né? E o detalhe dessa ocorrência que acabou acontecendo lá no ano passado é exatamente da forma como foi, né? Estava lá transitando apenas aí o caminhão de coleta. O Gari estava atrás do caminhão, como já é de praxe, mas por conta do asfalto ceder, houve esse desequilíbrio porque simplesmente catapultou o Gari acima e todo o lixo, o chorume que tinha ali, acabou caindo sobre ele, né? Então, infelizmente, essa ocorrência acabou acontecendo. E no mesmo ponto ali, a gente tem essa ocorrência aí dessa manhã de quinta-feira, né? Desse dia 11, dia de Copa. Eita, nós! Hoje é dia de Copa, hein? Daqui a pouquinho a gente vem com mais informações sobre isso. Então, vamos dar continuidade aqui, porque cadê as imagens ao vivo de lá? Não tem imagem ao vivo dali? Da Barão de Jaguara? O que aconteceu? Fala aqui. Entendi. Agora tá ok. Ah, beleza. Assim que tiver o contato com a nossa reportagem, a gente põe no ar aí para você, exatamente neste ponto, né? Então a gente vem com as informações daqui a pouquinho para você, no bloqueio na área central, na rua Barão de Jaguara, na interdição que está acontecendo por lá, né? O ao vivo para você, sempre como prioridade, para trazer a informação no ponto para você. Então vamos lá, na área central aqui de Campinas, trazer essas informações com a nossa equipe de reportagem. Vinícius Buer e Marcos Gatti estão ao vivo para falar com a gente neste exato momento. As obras continuam por aí, Vini Buer, bom dia para você.
Bom dia, Júlio. Bom dia para todo mundo. É isso mesmo. Eu estou aqui na Barão de Jaguara, como vocês podem ver aqui ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. A gente está na região central, onde os motoristas e motociclistas precisam redobrar a atenção, viu, Júlio? Logo aqui nessa imagem você vê exatamente o buraco, né, onde passou, né, essa obra muito importante aqui para a região. Essa obra ela ocupou praticamente a largura inteira da via. E esse trecho fica entre a Ferreira Penteado com a Moraes Salles, né, importantes vias aqui, né, de acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, Júlio, as equipes realizam aí uma nova intervenção na galeria de águas pluviais que passa sob a rua, né, durante esses trabalhos. Foi necessário reforçar toda a estrutura com a construção de uma nova laje de tijolos. E segundo a Prefeitura ainda, esse sistema é muito antigo, existe há pelo menos 50 anos e foi construído inclusive com tecnologia diferentes das que são utilizadas hoje, por isso que exige manutenções periódicas. A boa notícia, Júlia, é que a manutenção da galeria foi concluída. Neste momento que a gente vê é uma etapa caminhando aí para o final, né? Que é uma etapa antes do recebimento da massa asfáltica. Agora, o problema é que a aplicação do asfalto ainda, né, não pode ser feita por conta da chuva. Agora, né, parou de chover. Estava aquela chuva fina, porém torrencial, e isso estava impedindo. Por isso que no começo da manhã não tinha ali aquela previsão, né, para quando que esses trabalhos pudessem ser concluídos, mas a informação que nós temos aqui com a equipe é que está caminhando de fato para o fim. Só que a questão da massa asfáltica, que seria a última etapa dessa obra, ainda vai depender das condições climáticas, Júlio, e as condições climáticas não são favoráveis neste momento, que até domingo a previsão é de chuva, então por aqui esses transtornos eles continuam. A gente lembra que esse trecho aqui, em outubro do ano passado, foi exatamente onde um caminhão da coleta de lixo aqui de Campinas afundou, né, num ponto ali mais próximo, e inclusive um funcionário chegou a cair, né? Quem não se lembra daquela imagem assustadora do funcionário, né, caindo? Em 2023 também um outro carro afundou aqui na região, e esses casos mostram de fato que a estrutura subterrânea tem apresentado aí várias ocorrências recorrentes, digamos assim, e que acaba impactando, é claro, na mobilidade de quem passa pelo centro. A orientação, então, é para que os motoristas, motociclistas evitem esse trecho, busquem rotas alternativas. É uma rua muito importante, Júlia. Agora o Gatti está mostrando um trecho ali do Tribunal Regional do Trabalho. É uma rua que tem muitos comércios antigos, tem também estacionamentos, é uma das principais ruas aqui do centro. E aí os comerciantes também estão apreensivos, viu, Júlia? Eles falam assim que é uma semana como o apelo do Dia dos Namorados, a questão das vendas, então eles queriam muito que essa rua já tivesse sido liberada, né? Porque há algumas semanas, segundo aqui os relatos dos comerciantes, teve esse novo afundamento ali dessa massa asfáltica, e aí foi necessário então essa obra. O que a gente percebe por aqui é que tanto ali próximo à Ferreira Penteado como ali na Moraes Salles, os agentes da INDEC colocaram os cavaletes, tem ali um reforço na fiscalização, alguns motociclistas tentam ali furar o bloqueio, até carros, viu, Júlio? Eu vi um carro passando por aqui, quase encostado ali na obra, que agora a gente não tem essa situação, porque o caminhão está praticamente ocupando toda a via, enquanto pelo menos 5 homens trabalham aqui nesta obra. Mas o que a gente vê é que as pessoas estavam tentando também furar esse bloqueio, dizendo que iria até um pedaço da rua, quando, né, eles seguiam ali para um trecho que não poderia. A informação, então, de momento que nós temos é essa, viu, Júlia? Eles estão terminando a fase do pré-asfalto, digamos assim. Quando terminar, então, esse procedimento, aí sim vem um novo caminhão para fazer a questão da massa asfáltica, né, Júlia? Agora, quando isso vai acontecer, isso é muito difícil, então, de dar essa previsão, já que o poder público não confirma diante da previsão do tempo, né? Um dia de frio, um dia de chuva, então só nos resta mesmo acompanhar por aqui para ver como que fica essa situação. Júlio, volto com você aí no estúdio. É um local de muitos problemas, né, gente? Como o Vinícius Buerta está trazendo para a gente agora, né? Trazendo a informação, a imagem do Marcos Gatti, a gente vê as máquinas ali, os trabalhadores neste momento, né? E é algo que
chama bastante atenção, porque não é uma, duas ou três vezes, né? É um local que já rende muita notícia. Se rende muita notícia, porque normalmente a notícia não é boa. Como a gente vê em tela nessa divisão, a imagem da direita ao vivo do Marcos Gatti e a imagem da esquerda é uma imagem de recuperação, né, do segundo semestre do ano passado, onde infelizmente, né, um trabalhador que realizava a coleta de lixo passava por ali, o caminhão afundou, acabou levando ele para cima lá e ele caiu ao solo com todo aquele chorume, todo aquele lixo em cima dele. Chamou bastante atenção isso. E como bem relembrou também o Vinícius Buer, lá em 2023, um outro caminhão também ficou travado ali. Por quê? O asfalto cede. Parece uma bomba relógio. Você arruma, estraga. Arruma de novo, estraga de novo. Então assim, até quando, né? Porque nesse caso do Gari, ele caiu, graças a Deus, depois ficou tudo bem. No caso do caminhão, afundou, graças a Deus ficou tudo bem. Apenas algum ou outro dano material, né? Ou no caso do Gari, uma dor na lombar, obviamente, mas tudo certo com ele, levantou, segue a vida. Mas até quando? Porque pode causar uma tragédia nisso. Se é um motociclista que passa no momento que o asfalto está cedendo, se é um caminhão que passa, acaba travando, tem algum veículo vindo atrás e tem uma colisão, então nessas possibilidades nós temos que pensar. Ah, porque se só fala notícia ruim, mas não é notícia ruim, gente. A gente precisa trazer a informação do que está acontecendo. Se é um problema recorrente, não é um problema pontual, é um problema recorrente. Seja de temporada para temporada, de ano para ano, mas todo ano a gente está falando. 2023 a gente falou, 2025 a gente falou, 2026, mais uma vez nós estamos falando aqui, porque deu problema de novo. No mesmo ponto. Sabe? Então, já que já tem um diagnóstico, já que já tem a informação, como que resolve isso? Tenta resolver, de alguma forma. Porque, mas o poder público, como é que faz? O poder público, ele está ali para solucionar os problemas momentâneos e passar de administração para administração. Beleza, até esse ponto a gente entende. Mas é palpável o problema e é plausível para a população. Não é só para o comerciante, não é só para quem transita por ali. É um problema crônico que coloca, né, a falar para a administração, olha aqui, ó, aconteceu de novo. 2023, 2025, aconteceu de novo. Vem 2026, mais uma vez o asfalto dando problema por ali. Porque no momento aqui, a gente parece que não é tão complexo, mas o asfalto aqui tinha um buraco neste ponto onde está o trator. É que já foi tapado. O nosso programa começa agora às 10 horas da manhã, então está no ar, vai até meio-dia, até a gente começar aqui o programa, a gente viu as imagens ali, realmente tinha uma cratera neste ponto. E é muito preocupante. Você vai preenchendo, vai do nada, de ano para ano, a camada e a parte, né, subterrânea ali, ela vai cedendo até acontecer o afundamento. E toda vez acontece. Essa que é a grande questão. Então quero agradecer aqui o Vinícius Buer pelas informações e continua acompanhando por lá todo o trabalho, né, por parte das equipes. O nosso repórter, o nosso cinegrafista Marcos Gatti também continua acompanhando aí aos olhos, nas imagens para você. A área central, o coração de Campinas em destaque. É claro que não é um horário de pico, não é um horário que prejudica o motorista que precisa passar por ali, mas ainda assim é uma prestação de serviço, de repente você que está ou que vai em direção ao centro de Campinas, para evitar este ponto. Apenas acesso local e ainda assim com algumas questões aí dependendo de onde está acontecendo esse trecho de tapa-buraco, né? Podemos dizer, onde está acontecendo esse trecho. Então é limitado ao motorista que precisa inevitavelmente adentrar a rua Barão de Jaguara, neste ponto onde nós estamos mostrando agora, né? Onde o Marcos Gatti está mostrando neste exato momento, ó, bem na área central aqui de Campinas, né? Acesso ao coração de Campinas, também na Barão de Jaguara, onde está acontecendo nesse momento essas obras pelas equipes. Combinado assim, minha gente? Agradecendo nossa equipe de reportagem e nosso cinegrafista e
prestação de serviço em Priori, aqui no Tá No Ar desta quinta-feira, dia 11. Tem inclusive uma participação, vamos dividir tela? Deixa o nosso repórter Vinícius Buer lá e nosso cinegrafista, divide tela comigo com a imagem ao vivo lá do Marcos Gatti. Por quê? A galera vai participando também no 3449-4618. O Dionísio fala assim, aqui de Campinas, né? Bom dia, primeiramente, Dionísio. Obrigado pela companhia. Falou, meu pai sempre contava que embaixo da rua Barão de Jaguara passa um rio por baixo da galeria. Ele trabalhou na construção dessa galeria há mais de 60 anos. Ele sempre falava que era uma judiação, porque era um córrego com uma água muito limpa para a época. E na verdade, não sei se o Vinícius Buer está me ouvindo ou não, mas em nota, por parte da assessoria e a informação que a gente tem, é exatamente isso, né, Vini? Vinícius, eu não sei se o Vinícius acaba me ouvindo, até por conta de um problema de comunicação de retorno. Então não é por parte da reportagem, é algum problema de comunicação que a gente está tendo na hora do retorno do repórter. Mas se você me ouve, Vini, o Dionísio está falando aqui que o pai dele há 60 anos trabalhou nessas obras e falava que era uma judiação, que era um córrego com uma água muito limpa que passava aí de baixo. E até por isso que acontece esse problema recorrente. E essa também é a justificativa por parte do poder público, né? Oi, Júlio, aqui o contato foi retomado, consegui ouvir ali a opinião do Dionísio e é justamente essa que foi a nota oficial da Prefeitura, viu? Segundo a Prefeitura de Campinas, esse sistema ele existe há pelo menos 50 anos, então bate ali com a informação do nosso telespectador e foi construído com a tecnologia diferente dessa que é usada atualmente, né? Exige então manutenção periódicas. Eu estava conversando com pessoas também aqui na região, diz que é uma galeria muito antiga, então qualquer manutenção, por mais simples que ela seja, é sempre muito desafiadora por aqui, né? Se fosse pensar em uma obra complexa, né, da galeria, da troca da galeria por completo, seria ali, traria muitos transtornos, né? Seria uma questão de que levaria ali muito mais tempo, né? Então realmente, né, é essa questão, né? Retomando então a questão de prazos, viu, Júlio? A galeria, esse trecho então, a manutenção já foi feita e o problema agora então está com a aplicação do asfalto, né? Questão que vai depender muito da condição de chuva. Se vai chover mais, se vai chover menos, porque é um dia de frio, chuva, e isso também interfere na questão de quando a massa asfáltica for aplicada, Júlio, também precisa ficar um tempo interditado para nenhum veículo, obviamente, passar por cima, até mesmo ter a secagem completa, né? Estou tentando traduzir uma linguagem técnica. Precisa, né, do sol para também deixar esse reparo bem feito para aí sim, então, ter a liberação completa desta via, né? Por enquanto que nós temos é isso, que a Indec ali ela está bloqueada, a gente percebe bem no finalzinho ali, quando vai chegando próximo da avenida, que nós temos duas pessoas com os cavaletes ali, somente podem passar carros que vêm até mais ou menos aqui, ó, os comércios, o Tribunal Regional do Trabalho, então não pode avançar então para a área onde a obra está acontecendo. Ali tem outro cavalete, né? Vamos só fazer a volta aqui para mostrar enquanto o caminhão está terminando, né? Já avançou um pouco em relação ao horário que nós chegamos aqui, viu, Júlio? Nós chegamos 5:10, e logo já estava ali a retroescavadeira, depois chegou então o caminhão com todo esse material para fazer essa da reparação ali do asfalto por completo. Então por aqui muito trabalho, né? Essa informação ao vivo que a gente traz para o nosso público, né? Mas o que nós não temos ainda é a questão da previsão, né? Da conclusão então desta obra da via, né? Contextualizando para quem também não reconhece essa rua, nós estamos bem perto ali do Mercado Campineiro, que também é um ponto comercial muito histórico aqui na região central. Essa rua ela praticamente liga ali toda a região central, então isso, qualquer mudança, né, influencia muito na vida, no trânsito aqui das pessoas, então precisa redobrar a paciência, né,
principalmente nessa sexta-feira, enquanto nós não temos uma previsão ali. Você percebe, Júlia, que tem um exemplo que eu acabei de falar, olha, um carro entrou, mas é porque ele vai entrar ali no Tribunal Regional do Trabalho. O local, né, é limitado por conta da obra ali, mas quem tiver a possibilidade, né, de adentrar nesta rua para ter o acesso local, é possível até determinado ponto, né? A gente percebe nesse momento, né? Acho que você também, do outro lado que está assistindo a gente, deve estar sentindo falta daquele caminhão, né? Aquele rolo compactador, que é chamado também, porque você vê o caminhão dando ré e indo adiante várias vezes, exatamente para fazer essa função do rolo compactador, que normalmente é acionado quando tem a camada asfáltica, depois para equilibrar o asfalto e deixar ele retilíneo, aí você tem aquela máquina do rolo compactador, né, para poder fazer essa nivelação asfáltica, para tentar pelo menos, né, não deixar com que o asfalto fique ondulado, né, aquelas famosas ondulações pós-obra. Né, isso é terrível, principalmente para motociclista, né? Então, nesse momento, ó, já que as obras estão sendo quase que concluídas, a gente sente um pouquinho de falta daquele rolo compactador, né, que deixa o asfalto retilíneo ali, mas isso deve acontecer em conformidade, né, quando acontecer, por exemplo, as obras de recapeamento, né, porque tem as obras, depois é que vem, como bem explicou nosso repórter Vinícius Bué, a camada asfáltica para deixar tudo nivelado. Então, leva um certo tempo ainda, mas estando em condição de transitar pela Rua Barão de Jaguara, já é uma conquista, né, Vini? Com certeza, Júlio. Os comerciantes querem falar também sobre a situação, né? Estou aqui ao lado de um comerciante que é dono ali daquele estacionamento que fica bem na esquina, né? Conta pra gente, há quanto tempo teve então esse primeiro afundamento aqui das obras? Como que isso está influenciando no dia a dia do seu comércio, uma vez que praticamente havia que daria ali acesso ao seu empreendimento? Olha, faz 15 dias que abriu o buraco e agora eles vieram ontem arrumar. Até que eles estão arrumando rápido, mas pra gente que trabalha que é de carro, praticamente 100% zerado, né? Ninguém vem, ninguém entra e tudo parado. Como que está a questão dos comerciantes aqui em relação quando surgiu esse afundamento, digamos assim, por ser um local de históricos, ali tem aquele caso do caminhão de lixo que afundou, tem o caso do carro. A partir de quando vocês veem qualquer problema assim em relação a essa rua Barão de Jaguara, isso também desperta aquele medo, aquela sensação de que isso possa acontecer novamente? Sim, assusta, né? Ainda mais que da outra vez foi o caminhão do lixo, né? Que aconteceu, e dessa vez a mesma coisa, ficou 15 dias o buraco aberto. Eles não viam, não colocavam sinalização, nada aqui. Aí depois acontece, a turma não respeita a placa lá, entra, cai dentro de um buraco aí, e o buraco, vocês viram aí, um buraco fundo, um buraco grande, entendeu? Que aqui passa um rio, né? Uma água aí dentro aí. Bom, Júlio, essa é a opinião então aqui do comerciante que quis participar aqui com a gente do nosso ao vivo, e ele faz justamente esse alerta então para que as pessoas não passem ali, não furem aquela barreira ali que nós temos as duas agentes de trânsito ali, então só entre mesmo quem precisar, evite passar por essa região. Neste momento o melhor mesmo é buscar uma rota alternativa, e nós também fazemos o nosso papel, né, Júlio, de estar aqui, né, ouvindo, dando voz aos comerciantes e por consequência também manter esse contato com a INDEC, com a prefeitura, cobrando os prazos, mas a informação que nós temos é que tudo também vai depender da condição climática, porque com chuva a gente sabe que ali fica inviável a conclusão desta obra por completa e por consequência a liberação da via, né, Júlio? Produção aqui, através, né, do Lucas Badan, está informando, né, que esses cavaletes, e corrobora com a opinião do comerciante ali da região, ficaram cavaletes ali da prefeitura, né, INDEC, por 15 dias, cerca de 2 semanas, segundo o comerciante, segundo nossa produção está informando aqui. Ou seja, se tem o cavalete específico, né, da empresa que monitora, da empresa que é responsável pela parte pública, estavam sabendo do problema. Então, demorar 15 dias, se tratando de uma área central, se tratando de um problema que já é recorrente, é algo bastante demorado, né, por se tratar de Campinas, por se tratar de um problema que já acontece há muito tempo.
Então, a agilidade nesse momento, mesmo com os comerciantes já abrindo protocolo, mesmo com as pessoas que passam por ali relatando as situações, 15 dias é muito tempo para você resolver esse tipo de problema. Eu sei que precisa de mobilizações, né, para que haja a prestação de serviço unida, porque você precisa, dependendo do caso, né, de gente unida de parte de Sanasa, de parte de camada asfáltica, de parte dos trabalhadores. Então você precisa de um itinerário e através desse itinerário as obras são possíveis da forma mais rápida possível. Mas agora, demorar 2 semanas também, se tratando de uma cidade como Campinas, levando em consideração que há 2 semanas atrás nós não tínhamos essa mudança climática, que o tempo estava aqui, digamos, estabilizado, é algo que chama bastante atenção, né? É algo que realmente faz com que a gente repense algumas situações, por exemplo, de transitar por essa rua, porque toda vez esse problema, a pessoa tem medo de passar pela Barão de Jaguara e aí acaba infringindo em outras questões, em outros trânsitos também ao redor da Barão de Jaguara. E é um ponto importante de Campinas, né? Não só pelo Tribunal Regional, né, pelo Tribunal Eleitoral, mas por todos os âmbitos de comércio, né? E em respeito também ao comerciante que trabalha com estacionamento, rua paralela a Francisco Glicério, que é uma via extremamente importante aqui da área central de Campinas. Então, é algo bastante chamativo essa demora de 15 dias para tentar resolver esse problema, né? O mercado campineiro, que a gente sempre fala, né? Sempre quando tem algum evento importante na nossa região, um evento importante de comemoração em Campinas, a gente sempre vai no Mercadão Municipal, no Mercado Campineiro, que fica aí perto, por exemplo, para ressaltar ainda mais a importância do comércio de Campinas. E quando esse tipo de problema vem à tona, é algo que chama atenção, porque mas Campinas não é uma referência, Campinas não é uma cidade que resolve as coisas no estalar de dedos, né? É uma cidade que, digamos, tem dinheiro para resolver as situações. Então, é um exemplo, né? É um exemplo que se passa, inclusive, para outras cidades da nossa região. Então, a demora de 15 dias chama bastante atenção por causa disso, segundo os próprios comerciantes estão relatando, né? Que a parte, né, do cavalete já estava ali há cerca de 2 semanas. Então, precisa agilizar. Imagens ao vivo do Marcos Gatti, neste exato momento, a gente percebe que os trabalhadores ali estão mais ágeis possíveis para tentar resolver de vez esse problema e liberar a via da Barão de Jaguara, onde nossa equipe de reportagem, né, através do Vinícius Buer e do nosso cinegrafista Marcos Gatti, estão mostrando neste exato momento. Trânsito em Campinas, área central, coração de Campinas, em destaque para você, agradecendo a nossa equipe de reportagem e também o nosso cinegrafista Marcos Gatti. Como é que é? É que tá falhando o ponto ainda. Como é que é? Sim, e parece que tem uma história da Barão de Jaguara, falou que quando era guardinha tinha chuva forte no centro, as tampas de bueiros da Barão de Jaguara acabavam explodindo de tanta água. Era até bonito de se ver, entre aspas, né? Virava um verdadeiro rio. Quem é de Campinas e já era nascido nessa época sabe bem como era. Realmente, né, Dionísio? Seu pai trabalhou aí, né, há vários anos atrás, né, 60 anos atrás, e pôde ressaltar a informação de que havia um rio, né, muito limpo nesse local e que até por conta do fluxo, né, porque você interrompe o fluxo do rio, mas a água sempre passa por ali. Ou seja, é uma bomba relógio. A sensação do comerciante ali é de estar vivendo uma bomba relógio, que a qualquer momento vai dar problema mesmo, né? Infelizmente é essa a vida do campineiro que passa por essa região.